Recebendo nesse feriadão aqui em São José, dia normal de trabalho para toda a região, o Renan Santos, que é presidente nacional do Missão. O que é o Missão, Juliano? É bom explicar, Renan, porque muita gente não deve ter ouvido falar ainda. É o mais novo partido político do país. Ele foi registrado em novembro do ano passado. O Renan é o presidente nacional do partido e ele se coloca como pré-candidato à presidência da República, tá? O Renan é integrante lá desde os primórdios do MBL. E eu já quero começar te perguntando o seguinte: você sempre foi meio que estrategista do movimento. Você sempre ficou nos bastidores. A gente tem alguns nomes que ganharam destaque, o Kim Kataguiri, o Arthur Duval. Por que nesse momento você se coloca à disposição para disputar essas eleições? Como é que foi esse movimento, dentro do movimento, que teve a escolha do seu nome? Prazer te receber aqui, ótima tarde. Olha, um prazer, uma honra estar aqui. Minha primeira aparição, inclusive, de pé numa televisão, vai ser bem legal. O que eu posso colocar acho que para você ser um líder de verdade, você tem que servir para depois ser servido. No sentido de que eu trabalhei para todo mundo no time, sempre tive nos bastidores, sempre foi aquele cara que carregava piano, sempre sofria as dores do grupo. E aí as pessoas perceberam que eu era uma liderança boa, a ponto de eu poder presidir o partido político. Eu liderei a montagem do partido político ao redor do Brasil, foram mais de 2 mil jovens coletando assinaturas em todo o país. O Bolsonaro tentou montar um partido e não conseguiu. Então eu fui muito organizado, eu sou uma pessoa que é muito disciplinada, eu acredito muito em trabalhar, minha vida é toda devotada ao trabalho, não tenho nem vida pessoal. Então eu acredito muito no que eu faço. E o grupo falou: olha, o Renan gosta de sacrificar, eu já venho enfrentando o crime organizado, meu discurso sobre isso é muito duro. E aí todo mundo falou também: Renan, como sua vida está em risco por conta disso, a melhor maneira de enfrentar ameaças de morte é você se expor mais ainda. Quanto mais exposto, em certa medida, mais protegido você tá. Se eu ficar só nos bastidores também enfrentando, é mais fácil também para alguma maldade acontecer. Então vamos defender o que é certo e vamos defender no meio da rua. Você falou desse combate ao crime organizado, você tem falado muito disso, e você fala inclusive da pena de morte, você fala de algumas questões que a Constituição brasileira não permite, mas você fala de endurecer realmente esse combate ao crime. Como fazer isso, Renan? Vamos lá, a Constituição brasileira, como toda a Constituição, ela tem que defender a vontade do povo. A Constituição, no fundo, é uma carta que representa a visão do povo. E a Constituição hoje do Brasil, ela é inimiga do Brasil. Uma Constituição, em grande medida, que defende, por exemplo, a manutenção de um sistema de leis que ajudam o bandido e não ajudam as pessoas. De fato, a Constituição brasileira não permite, com a forma que ela tem hoje, pena de morte. Mas eu acho que nós temos que discutir no Brasil o endurecimento de penas. Você fala até de prisão perpétua. Prisão perpétua. Uma pessoa, a gente teve um caso recentemente daquela moça que foi alvo de um estupro bárbaro por parte de uma série de rapazes. Ora, o que nós vamos fazer? Nós vamos recuperar uns rapazes que fazem isso? Houve um cara que abusou sexualmente de uma senhora de 82 anos e depois matou ela a pauladas. Ele já havia abusado sexualmente, inclusive, da mãe dele anteriormente. O que nós vamos fazer? Há recuperação para uma pessoa dessas? Pra mim é muito claro que não há. Só que os políticos em Brasília têm medo de discutir isso. Até porque se você aumenta a pena para um bandido que comete um crime violento, você também vai aumentar a pena para o bandido do colarinho branco, ou que participa de escândalo do Banco Master. E aí eles não aumentam a pena para nada. Aí a pessoa fica no meio da rua hoje, sendo com medo de ser assaltada, com um bandido que põe uma arma na cabeça dela, ou com medo de ser assaltada em Brasília por um político que não põe arma na cabeça dela, mas que tira o dinheiro da conta dela com imposto e gasta com farra, como a gente viu agora nesse escândalo desse Banco Master. Então nós precisamos de uma liderança que aumente penas. Acho que todo mundo no Brasil concorda. Se você não aumentar a pena, você não consegue mudar, vamos dizer, o destino das pessoas, porque hoje no Brasil cometer crime compensa todo tipo de crime. Você chegou a dizer em algumas entrevistas que para você o bolsonarismo morreu. Uma declaração como essa te afasta desse pessoal da direita? Você acredita que não? Eu queria que você explicasse essa sua declaração e quem é que você pretende atingir, quem é que você pretende conquistar nessa campanha? Eu pretendo falar a verdade para todo mundo. Tem muita gente que puxa o saco do velho, do Bolsonaro pai que tá doente, mas não liga pra ele enquanto ele tá passando as enfermidades dele. Eu fui adversário político dele quando ele cometeu os erros dele. Quando o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, ou tentou salar o filho dele, o Flávio, que tá envolvido no escândalo da rachadinha, eu fui contra. Um monte de gente ficou puxando o saco, os famosos babões de político. Eu não sou babão de político. Então se o Bolsonaro errar, eu vou falar. Se o Lula errar, eu vou falar. Essa é a minha função como homem público. Eu posso fingir. Se as pessoas quiserem que eu finja que eu gosto do Bolsonaro, eu não vou conseguir ser esse cara. Porque tem um monte de gente que se elege só fingindo. Lá tem até, por exemplo, na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma moça que é uma deputada que chama Fabiana Bolsonaro. Ela não é parente do Bolsonaro, mas ela bota o sobrenome Bolsonaro só pra levar os votos. Pô, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu acho falta de respeito. Então eu prefiro apontar os erros e eventualmente perder o voto, mas a pessoa saber toda vez que eu vou estar falando a verdade. E eu vou perder voto, eu prefiro ser o tipo de pessoa que não constrói uma carreira política baseada na mentira. Quando você constrói um castelo em cima de um chão de areia, o que acontece? O castelo desaba. É igual construir uma carreira política baseada na mentira. Então eu vou criticar o Bolsonaro, eu vou criticar o Lula todas as vezes que for necessário. O MBL, ele se criou
ele se solidificou e agora o Missão, junto aos jovens. Então você tem um público muito forte aí até uns 30, 35 anos. Você acredita que essa próxima campanha, ela vai focar muito no digital? Ela vai ter o aspecto digital, as redes sociais, isso vai ter um papel fundamental, mais do que teve na última campanha? Com certeza, e cada vez mais ao longo dos próximos anos. Mas eu também não acredito que, por exemplo, a rádio e a televisão vão deixar de ser importante. Até porque quando uma pessoa faz um conteúdo para rede social, ela tá falando sozinha. Ela não tá sendo questionada. Igual você é um jornalista, você tá me questionando, fazendo perguntas difíceis. E o cara que tá só no digital, ele foge um pouco disso. Então tem os famosos heróis, né, solitários da telinha, que falam coisas corajosas, mas nunca são confrontados com a realidade. Então você tem que usar as redes sociais, e é importante, uma ferramenta que permite que todo mundo conheça novas figuras. Muita gente está me conhecendo pelas redes sociais, mas você também tem que ter a imprensa, especialmente televisiva e rádio, para ser visto e confrontado. Vou te fazer uma pergunta, fique à vontade, se você preferir não responder, mas quem você acredita que serão os seus adversários? Obviamente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidatíssimo à reeleição. Existe a indicação de Jair Bolsonaro para o filho Flávio Bolsonaro. Existem correntes que defendem aí Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, vários outros como candidatos. Quem você acredita que entra nessa disputa? Quem você acredita que serão os adversários de peso nessa eleição? Vamos lá. Haverá o Lula. E se o Lula começar a cair muito nas pequenas, vocês vão ver o taxado, o senhor Haddad, já taxando todo mundo e preparando a campanha dele. Tanto que ele já se licenciou dizendo que será candidato ao governo. Mas, na verdade, ele está no banco de reservas, aguardando acontecer alguma coisa com o Lula. Flávio Bolsonaro é outro candidato, é o candidato da família Bolsonaro. Ele não tem nenhuma proposta, ele só fica falando, salva meu pai. Se perguntar para ele de segurança, educação, se perguntar para ele do Alexandre de Moraes, ele vai fingir qualquer outro assunto. Você tem o PSD do Kassab, que tem o Ratinho, o Caiado e o Eduardo Leite. O Ratinho será candidato até julho deles, os outros não serão candidatos a nada. Eu digo até julho, que em julho aí o Kassab ele vai fazer o que ele sempre faz, que é não ter nenhum candidato. Ele vai tirar a candidatura do Ratinho. O Kassab hoje é o grande líder do Centrão. Exato. E, por último, você tem o Zema, que é do Partido Novo, governador de Minas, e ele tá louco pra ser vice do Flávio. E já ele se acerta, ele vai ser vice do Flávio Bolsonaro. Então concorrerá provavelmente Lula, Flávio Bolsonaro. Você falou de Alexandre de Moraes agora. Eu vi que uma das suas propostas prevê impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do STF. Você entende que, com base nos últimos escândalos, em tudo que está acontecendo, é hora de tirar um pouco dos poderes do Poder Judiciário, se é que eu posso dizer assim? Você acha que esse poder precisa ser regulado? Acho porque eles... Não é que eu tô tirando o poder deles, eles que ganharam um poder que eles nunca deviam ter. Por exemplo, o ministro do Supremo, ele é o cara, é o juiz dos juízes. Ele tem que cuidar só da Constituição. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte recebe 50 ações por ano, só sobre a Constituição americana. A brasileira, chuta quantas? Não tenho ideia. 8 mil. 8 mil? 8 mil. Nada tem a ver com Constituição. É basicamente ações de empresas. Essas empresas vão fazer lobby com os ministros. Sabe o que é permitido no Brasil? Um parente de um ministro montar um escritório de advocacia e advogar na Suprema Corte. Todo mundo acharia, as pessoas que estão assistindo aqui falam, isso é impossível, isso deveria ser proibido. Deveria, mas não é. Eu vou proibir isso. Outra coisa que tem que ser proibida. No Brasil tem uma coisa no STF que chama decisão monocrática. É uma palavra complicada. Decisão monocrática é o seguinte, um juiz vai lá e ele sozinho toma uma decisão. E aí, o que acontece? Esses juízes têm escritórios com familiares deles que fazem lobby lá, aí eles ficam tomando decisões e eu tenho que tomar cuidado, que eu posso ser preso do que eu vou falar, mas às vezes eles podem estar ganhando algum dinheiro com essa história. Talvez, não sei, né? Então isso tem que ser proibido. Outra coisa é, os políticos, se forem fazer alguma coisa contra o ministro do Supremo, no sentido de investigar, porque tem que investigar, nenhum poder é supremo. Todos os poderes podem ser passíveis de investigação. O presidente pode tomar impeachment, um deputado pode ser cassado, e o ministro do STF pode tomar um impeachment ou ser convocado para uma CPI pelo Senado. Os senadores têm medo, não só porque a maior parte dos senadores são corruptos, é porque quem julga eles também é o próprio STF. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar uma corte especial em que os senadores não vão ficar sendo julgados pelo STF. Eles vão ser julgados na prática por juízes, por desembargadores dos estados que vão ser sorteados e vão permanecer nessa corte por 2 anos. Aí o STF não manda neles e eles podem investigar o STF. Com base nisso, a gente devolve o STF pra caixinha deles, pra ficar só julgando coisa constitucional. E pronto, que é o que tem que ser. Tá certo. Renan, eu queria muito agradecer a sua presença no nosso Alô Você Vale e queria liberar para você agora a câmera 2, um minutinho aí pra gente fechar essa entrevista. Acho que muita gente pôde te conhecer agora e fique à vontade para se apresentar, para falar com o povo de mais de 40 cidades da nossa região que está nos vendo no Vale do Paraíba, na Serra e no Litoral Norte.
Olha, primeiro eu gostaria de agradecer demais a todos vocês por terem nos assistido. A gente tá trazendo um tipo de proposta completamente nova pro Brasil, tá? Se você anda, você sai da tua casa e você eventualmente tem medo de ser assaltado, você tem que escolher seu celular, você põe seu filme no teu carro, teu prédio que você mora, tua casa precisa ter um muro, você precisa botar uma cerca elétrica em cima do muro. Entenda, você é um prisioneiro em vida. E você, de tudo, tem que pagar impostos caríssimos pra continuar sendo prisioneiro. Nenhum cara que vai pra cadeia tem que pagar imposto pra ficar preso na cadeia, mas você é pior do que um passarinho. Há uma vida diferente, o mundo pode ser melhor, a tua vida pode ser muito melhor do que ela realmente é. O futuro pode ser glorioso pra você e pelos seus filhos. Tome as decisões políticas que vão impactar a tua vida e não apenas porque você acha um sujeito simpático. Eu não sou simpático, eu não tô na política pra fazer amigos, eu tô na política pra fazer inimigos. De enfrentar quem precisa ser enfrentado. Quem é muito simpático e que vai fazer você ficar feliz, em geral tá com a mão na tua carteira. Eu não quero a tua carteira, eu quero o teu sonho no Brasil melhor. Me conheça, meu nome é Renan Santos, MBL em todas as redes sociais. Me acompanhe se você gostou. Renan, obrigado pela sua participação. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo rapidinho e volto com aquele momento que você adora, as fofocas. Você gosta de fofoca? Pô, saber da vida dos artistas? O que eu fofoquei no negócio do caso do Banco Master, tem umas fofocas gigantescas aí. Você adora? A gente vem com a Julinha já já, com a Alô Fofoca, tem muito mais. Aqui na telinha da TH+, SBT, intervalo é rapidinho.